Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como de costume, conversando com Deus pela proclamação e respectiva reflexão do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 1, versos 1 e seguintes. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Sejam todos bem-vindos à proclamação do Evangelho e à nossa reflexão de hoje. No contexto deste Evangelho, nós vemos o anjo Gabriel dizer a José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Fique tranquilo, não há necessidade de ter medo. Sabe por quê, José? Porque ela concebeu em seu ventre virgem, através do Espírito Santo. Não há intervenção de um homem, mas do Espírito de Deus. Esta é a revelação principal do Evangelho de hoje. É a chave do Evangelho de hoje. E é o dado pela fé que está no Evangelho de hoje. Cá entre nós, imaginemos a fé de José. Eu pego o caso com uma moça. Aí ela diz para mim: José, eu não posso permitir que um homem me toque. Eu fiz votos de castidade. Eu fiz voto de pureza. Portanto, José, você não vai poder me tocar. Mas, de repente, esta minha mulher aparece barriguda. Pare um instante e reflita. O tamanho da fé de José, que não agiu como uma pessoa sem fé. Tudo indica, através do Evangelho de hoje, que Maria tinha posto José a par do que se passou com ela. Tinha explicado para José na anunciação do anjo. A dúvida dele não se referia a Maria, mas a si próprio. Por que a si próprio? Porque ele não queria interferir nos planos de Deus. A fé dele era infinitamente grande. Ele entregava tudo nas mãos de Deus.
José é um exemplo bem nítido para nós, um exemplo de fé. Ele não queria interferir na vontade de Deus, esses planos de Deus, os quais ele não entendia direito. Um mistério tão grande, uma coisa tão improvável, casar e depois a mulher parecer grávida. Então qual era o papel de José como futuro marido de uma mulher a quem Deus tinha tocado com o seu espírito? Qual era o papel de José? Então a palavra do anjo veio dar-lhe segurança, veio dar luz sobre a sua missão de ser o pai adotivo de Jesus. A confiança dele em Deus. A confiança de José em Deus. A fé inabalável de José. Incondicional. Mas a dúvida bateu na sua cabeça. Será que eu vou ser o pai legal? Pela lei? Do filho de Maria? Cujo filho foi concebido pelo Espírito Santo, conforme o anjo disse? Como é que fica a minha parte civil, a minha parte legal? Ele veio do Espírito Santo. E ele veio para salvar o povo de seus pecados. Que papel seria o meu na vida de Jesus? A dúvida foi vencida pela obediência da fé. Aquela coisa obscura, enigmática do plano de Deus foi vencido através da fé de José. A fé de José transcendeu ele querer entender, resolver essa dúvida. A fé dele foi maior do que tudo. É assim que José se liga com a dinastia messiânica. Não só por razão de descendência da genealogia de Jesus, mas pelo dinamismo da obediência de sua fé, a sua obediência a Deus, a sua entrega a Deus, que o impulsiona a aceitar uma missão tão obscura, sem brilho especial, sem lógica humana, mas muito importante nos planos de Deus, sobre a salvação humana, sobre a salvação das nossas almas. Sem ceder à tentação do abandono, à tentação de abandonar Maria. O justo José entrou na radiante obscuridade do mistério de Deus. Mas ele superou a dúvida. A sua estatura humana agigantou-se a partir da fé que o animou. A fé de Deus, a vontade de obedecer a Deus que o impulsionou a aceitar ser pai de Jesus. Então é o sim de Maria e o sim de José que revolucionou a história. José é um dos modelos bíblicos de fé, é um parâmetro para nós, para aumentar a nossa fé e colocar tudo no comando de Deus. José foi esse exemplo. Meu Deus, eu estou namorando uma moça e ela fala para mim, eu não posso manter relação sexual com você, eu vou me casar com você, mas não vou poder fazer isso, porque eu fiz voto de castidade. E de repente aquela minha esposa aparece grávida. Só mesmo muita fé para poder entender essas coisas improváveis diante dos olhos humanos. A vida de cada um de nós é vocação para tudo. Nessa vocação do segmento da nossa vida humana, mas das profissionais, dos dons que recebemos de Deus, devemos ter uma vocação para fazer bem feito. Então a vida de cada um de nós
é vocação, projeto e prova de Deus na nossa vida. Nada acontece por acaso na nossa história-vida. Porque Deus, nós temos que colocar na cabeça que Deus é o Deus que provém as coisas. Nada acontece por acaso, nada é coincidência. Tudo é providência de Deus. Projeto de Deus é prova de Deus. E deve ser também resposta incondicional a este Deus maravilhoso. Mesmo na obscuridade da fé, mesmo nas nossas dúvidas, mesmo no mundo que nós não conhecemos, mas confiando em Deus, que Ele provém as coisas na nossa vida, que Ele tem um sentido, tem um objetivo em nossa vida. Nós não viemos no mundo por acaso. Nós viemos no mundo porque Deus quer algo de nós. Nós não viemos ao mundo para enfeitar esse planeta. Cada um de nós tem uma função e tem uma história e uma missão para cumprir. Imaginemos que milhões de espermatozoides no momento da relação sexual do meu pai com minha mãe. E eu fui o único que consegui penetrar o óvulo da minha mãe. Você é escolhido por Deus. No meio de milhões de espermatozoides, você foi escolhido a vir ao mundo. Nós somos corpo místico da igreja. Cada um de nós tem uma função dentro da nossa vida, dentro da humanidade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Caríssimos irmãos, que nós aprendemos de Maria e José, entre tantas outras virtudes, o respeito ao plano de Deus e a disponibilidade a estes planos de Deus, a vontade de Deus, assim como fez José, assim como fez Maria, que deram seus sims para mudar a história e a salvação entrar no mundo. Maria é o sacrário vivo, por meio do qual a salvação entrou no mundo. E José ajudou a desenvolver o verbo que se fez carne e habitou entre nós neste mundo. Ajudou a auxiliar, a conduzir esse projeto maravilhoso de Deus, para que Jesus salvasse a humanidade, se tornando carne através de Maria, e conduzido por Maria e José, neste mundo que estava mergulhado em trevas. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Senhor Jesus, que eu saiba reconhecer em tua humanidade a presença da salvação oferecida pelo Pai, como dom gratuito a todos nós. Um imenso abraço fraterno a todos. Deus abençoe você.